Fala aí, rapaziada do nosso canal do Grêmio, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí trazendo as notícias, as informações do Grêmio. Grêmio que enfrenta o líder Botafogo neste domingo na Arena. Com certeza aí a Arena vai estar lotada, a torcida do Grêmio vai buscar empurrar o time a vencer o Botafogo. E uma notícia boa que o Botafogo ainda não empatou no Campeonato Brasileiro, né? 0 empate, então ou ele ganha ou ele perde. E as duas partidas que ele perdeu foram fora de casa, como é a partida de domingo, né? O Botafogo joga fora de casa, então o Grêmio, sendo o mandante, tem tudo para sair aí com um bom resultado, que é a vitória. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Grêmio, tudo do Tricolor Gaúcho, você encontra aqui no nosso canal. Então vamos aí para o debate, vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. A gente ainda tem como colocar como dúvida, infelizmente, por conta do problema crônico que ele tem na cartilagem ali do joelho, contra o Tiquinho Soares. Tomara que aconteça, professor. Ou a distância de pontos se mantém naquele que seria o primeiro empate do Botafogo do campeonato. É verdade. O Botafogo venceu todos os jogos em casa, quase todos fora, perdeu dois fora de casa, né? Olha lá, posição, o Grêmio é vice-líder, o Botafogo líder, 26 pontos do vice, 33 do líder. O aproveitamento do Grêmio é de 66,7%, com 8 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Do Botafogo, 84,6%. Impressionante. Impressionantes 11 vitórias e só 2 derrotas. O Grêmio marcou 24 gols, tem um ataque melhor até do que o do líder do Campeonato Botafogo, que tem 22. Em gols sofridos aí, o Botafogo brilha, só sofreu 7. Em casa, apenas 1 na primeira rodada para o São Paulo e o Grêmio, 18 gols sofridos. Botafogo tem uma tabela também esquisita, né? Nos últimos 4 jogos, levando em consideração esse do final de semana, são 3 jogos fora de casa, sendo que 2 deles contra Palmeiras e Grêmio. Jogou com o Cuiabá, fora de casa ganhou, jogou com o Palmeiras no Allianz Parque e ganhou. Aí teve o clássico contra o Vasco, que apesar do momento péssimo do Vasco, clássico é clássico e vice-versa, venceu, jogou muito bem e agora de novo sai de casa para enfrentar o Grêmio na Arena do Grêmio, que é, digamos, um lugar difícil de se jogar, Breyer, hostil pra caramba. Mas se consegue o resultado, aí a situação se inverte no segundo turno. Ele vai defender a vantagem em casa, onde até aqui tem 100% de aproveitamento. E o Botafogo, como visitante também, incomoda. O Botafogo tem essa capacidade de mutação. Quando o jogo pede, o time de propositivo vira reativo de uma forma muito natural. Então, por ser esse Botafogo moldado pelo Luiz Castro para jogar com variações, e muito fruto do trabalho de longo prazo que ele fez, é um Botafogo muito capaz de competir fora. E por isso, por mais que o Grêmio viva um bom momento, o Renato ali vivendo uma outra lua de mel como um torcedor gremista, vejo o Botafogo muito capaz de fazer um jogo forte fora de casa e até ampliar essa diferença na liderança. É um Botafogo confiável, né? Muito. Há muito tempo a gente não via por essa questão. Quer dizer, esse é o Botafogo que a gente gosta. Esse é o Botafogo que eu conheço. Esse é o Botafogo que eu gosto. Esse né? é o Botafogo que eu quero. É um Botafogo que em casa tem conseguido se impor, coisa também que em outros tempos era uma dificuldade danada, no passado, né? por exemplo. A torcida se empolgava, enchia o Engenhão e nada de vitórias contra times tecnicamente inferiores. É um Botafogo, a gente falou dessa questão de que no retorno, por exemplo, recebe o Grêmio, no retorno recebe o Palmeiras. Sim. E já fez a vida, já fez a cama ao vencer o Palmeiras. 3 pontos no Allianz Parque, nossa senhora, valeu uns 9. Eu falei que o Botafogo até agora não empatou e você veja nessa campanha a importância da vitória em relação ao empate, né? Quando você pega no frigir dos ovos ali uma campanha como essa que não empatou, e justamente por não empatar é que pode daqui para frente talvez até se dar ao luxo de empatar alguns jogos. Não, empatar com Como o esse. Grêmio na Arena. No Grêmio não é nem se dar ao luxo, Esse é é um vitória. baita resultado. Então, o Grêmio está invicto na Arena. Mas por que não empatou antes? Então o Botafogo pode abrir mão de alguns pontos. Esse é um jogo que um pontinho para o Botafogo é excelente. É vitória. Bom negócio. Vitória. Quando a gente fala de jogo decisivo, né, Plihal? Jogo decisivo para quem está atrás, que é o mandante. O Grêmio tem 7 pontos a menos, é uma chance de tirar contra quem está liderando o campeonato, reduzir a diferença um pouquinho.
O Botafogo pontuar em Porto Alegre é um negócio muito interessante. Mantém a ganhar, distância. Então, e eu tô com o Brenner, vejo condições do Botafogo ganhar o jogo. O Botafogo tem um momento, além de confiança muito alta, o time sabe exatamente o que faz no campo. É um time muito bem treinado, muito organizado para se defender, hora para ficar um pouco mais com a bola, para contra-atacar também. Tem dois jogadores que se encontram muito, como o Eduardo e o Tiquinho Soares. O Eduardo joga com 2 toques na bola. Ele encontra o Tiquinho, que para mim até agora é o melhor jogador do campeonato. Né? Os zagueiros estão em um momento muito bom. O time está com uma confiança muito alta. O torcedor do Grêmio vai falar, mas, ô Prates, o Grêmio está invicto em casa. Invicto em casa. O Palmeiras também estava. É isso. Confiança por confiança, o Grêmio está num momento bom também. Também, sem dúvida. Também é um momento bom do Grêmio. E com o Renato, né, prof, tratando o brasileiro de uma maneira diferente do que ele tratou nos últimos anos, quando passou pelo Grêmio, né? Que era sempre o Renato das Copas e o brasileiro a gente vai levando aqui, o time sempre ficava ali entre os 7, 8 primeiros colocados, às vezes dava uma arrancada para ser 4º ou 5º. Agora não. Renato está vendo a possibilidade do time brigar pelo título brasileiro. Virou mesmo. sonho, ele falou. Passa muito por esse jogo de domingo. Sonho de ser campeão brasileiro. Até porque ele se provaria numa competição que ele antes desprezava. O Renato enxergava mais perspectivas nas Copas e poupava. Agora ele já dá mostras Por que você acha que trata o brasileiro ele de forma mudou diferente. essa ambição? Então, existe uma cobrança sobre o Renato por isso e, de fato, tanto no Flamengo quanto no Grêmio, ele priorizou Copas. Foi algo aberto dele, negociado com as diretorias. E até para ele, Renato, é importante, mesmo enquanto tiver chances, lutar no brasileiro. E ele mostra isso ao não poupar o time contra o Bahia. Seria cômodo e pouca gente questionaria, principalmente no Grêmio, sabendo... Bahia, você disse, pelo Campeonato Brasileiro, né? Pelo brasileiro. Foram 2 jogos seguidos contra o Bahia. Então, O outro abrindo o mata-mata na Copa do Brasil. E ali, o jogo pelo brasileiro envolveu uma viagem recente, então o time titular teria mais tempo para descansar, para treinar. O Renato não. Arriscou até mesmo e perdeu o Luis Soares para o jogo da Copa do Brasil, mas fez o certo. Tem de tratar assim porque o Grêmio tem chances. E o Grêmio talvez não tenha um elenco como o do Palmeiras, como o do Flamengo, para brigar até o final, mas até aqui ele precisa tratar o brasileiro com prioridade. Mudou o Renato e mudou o Grêmio também, né, Playhall? Porque agora é um Grêmio de volta à Série A, não é aquele Grêmio de uma certa soberba nos tempos em que podia escolher entre brasileiro e Copas. Agora o Grêmio quer uma reafirmação também. Sandalinha da humildade. Vestiu as sandálias da humildade. O Luis Soares é dúvida para o jogo do final de semana, ainda mais porque no meio da semana que vem tem também a eliminatória da Copa do Brasil, quando a situação do Grêmio é boa, mas precisa da vitória contra o Bahia, empatou em Salvador. Não sei qual seria a condição do Soares participar de 2 partidas num curto espaço de tempo. Não sei como é que o Renato vai administrar isso. Do jogo contra o Bahia, da ida da Copa do Brasil, só lembrando, o Soares chegou a fazer o aquecimento e no aquecimento acusou ali dor no joelho. A gente torce para acontecer este duelo contra o Tiquinho Soares e agora mostra um pouquinho da comparação entre os dois em 2023. O número de jogos, o Tiquinho participou de 3 a mais, 32-29, fez 5 gols a mais do que o Luis Soares, os dois com uma artilharia bem pesada aí no ano, 21 contra 16, o Soares com uma média de pouco mais do que meio gol por jogo, 0,55, 0,66 do Tiquinho. Assistências aí, o uruguaio leva vantagem, 9 contra 6, minutos para participar de um gol, o Soares leva 99,2, o Tiquinho 93,7. Praticamente os dois com participação em gols em todas as partidas, porque os jogos com esses acréscimos malucos quase sempre ali beiram os 100 minutos. Briga de altíssimo nível, né? Só valoriza o que esse fantástico Tiquinho Soares alcança a essa altura da carreira. Porque o Soares é mundialmente testado e aprovado. Agora, o Tiquinho, que não era um reforço de grife, quando ele chega para o Botafogo, você precisa... Apesar de uma passagem muito boa pelo Porto, né, prof? Sim. Talvez, claro que em relação à carreira do Soares, não o Tiquinho, muita gente, aí é uma outra conversa, mas é um jogador que sempre teve momentos muito bons na carreira, né? Sim, mas requer... Mas é um momento especial que ele está vivendo, sem dúvida. Requeria um certo conhecimento de futebol para ser pedido como um reforço para o Botafogo e tal. Está provando e comprovando. Acho que a diferença físico, hoje maior é que um está na ponta dos cascos. É isso, o aspecto físico. E o outro, no final da semana que vem, é possível que tenha que ir para Barcelona para tratar o joelho e se ausentar durante um tempo razoável aí do Grêmio, Brenner. Por isso que o Tiquinho Soares, ele tem sido o grande protagonista do Botafogo na temporada, porque é um centroavante, além de técnico,
muito capaz de segurar fisicamente zagueiros de porte. Então o Tiquinho ali, ele às vezes segura 2. Então você para marcar precisa de dobra, porque ele gira muito fácil, ele tem essa sustentação no pivô. Então é muito difícil. E o Soares também faz isso, só que para o Soares é muito mais desgastante. O Soares sai de um jogo extenuado, o Renato precisa eventualmente mexer, porque o joelho já não suporta. E até esse tipo de movimento do atacante que gira, como o Soares e o Tiquinho, você exige demais do joelho. E nesse momento da temporada, a gente já percebe um Soares no sacrifício, um Soares no limite, algo reconhecido pelo Grêmio, reconhecido por ele. Deve estar quase insuportável. Não, e é insuportável até pela maratona de jogos. Você ter uma necessidade de jogar no meio da semana, fazer Copa do Brasil, e mesmo para o Grêmio que não tem disputado competição sul-americana, é algo muito pesado para o jogador. Como seria a vida do Grêmio, do Soares, se o Grêmio ainda estivesse disputando uma competição sul-americana? Inviável. E o Tiquinho Soares, ele consegue ser o artilheiro do Grêmio no Brasileiro, do Botafogo. Agora, essa pergunta é muito boa. E aí ela não diz respeito necessariamente ao momento de cada um, mas ao momento de cada time. Qual deles tem mais impacto no seu time? O Luis Soares ainda tem mais impacto no Grêmio, porque eu não consigo imaginar o Grêmio na vice-liderança do Campeonato Brasileiro sem o Soares. Já o Botafogo... Seria líder sem o Tiquinho? Então, não... Eu tenho o Talvez não com 33 pontos. Não com 33 pontos, não sobrando da forma que tem sobrado, mas eu vejo que o Botafogo conseguiu encorpar mais. O elenco do Botafogo, por exemplo, tem opções que casavam melhor com a ideia do Luiz Castro. O Grêmio hoje, sem o Soares, é outro time. Então, o Renato sabe disso. Uma coisa é você não ter o Soares por um jogo como teve com o Bahia, e o time já mostra a importância dele. Já foi um jogo muito mais complicado comparado ao do Brasileiro. O Luis Soares no Brasileiro inicia a jogada do primeiro gol do Grêmio, mas ainda assim existe vida. Agora imagine o Soares não estando mais no time. É outra história, outra perspectiva, mas reconhecendo que o Luis Soares, quase uma participação em gol por jogo, é muito importante para o Grêmio, hoje, se tivesse de escolher, eu escolheria o Tiquinho Soares e não o Luis Soares, muito pela condição física, 4 anos a menos do Tiquinho, isso faz diferença, Tiquinho 32, Luis Soares 36, e pela temporada exímia que o Tiquinho tem feito. O Tiquinho não dá margem de comparação com outro atacante, porque os números são inegáveis. O que ele tem feito é algo absurdo, uma temporada muito acima da média, até pelo que foi a carreira dele. Quem faz mais falta? Então tá aí, pessoal, foram as notícias do Grêmio. O Grêmio que está em preparação aí para essa partida contra o Botafogo, partida que acontece na Arena do Grêmio, e é um confronto aí dos dois primeiros colocados, né? O Botafogo tem 33 pontos, o Grêmio 26. Caso o Grêmio vença o Botafogo, vai a 29 e fica aí a 4 pontos do líder. Então, vitória aí é de suma importância para o tricolor gaúcho. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal do Grêmio.